6h08, estamos de volta com Manhã no Ar aqui pela TV A Crítica para Manaus, região metropolitana, para a maioria dos municípios do interior deste nosso estado grandioso. Nós estamos também ao vivo pela internet, na verdade pelo A Crítica Play, o aplicativo desenvolvido por esta empresa de comunicação para que você acompanhe o nosso conteúdo de forma gratuita aí mesmo, na palma da sua mão, no seu smartphone, tá bom? A gente está também nas redes sociais, estamos nas redes sociais, por meio da nossa página, também por meio dos canais oficiais da TV A Crítica, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E você tem um canal de comunicação direto com a gente, que é por meio do WhatsApp. Todo mundo hoje utiliza o WhatsApp. Coloca, por favor, Jonathan, o nosso número na tela, é o 992912167, é o número de interação que você tem para entrar em contato com a gente, com a nossa equipe de produção e comentar as reportagens que a gente traz aqui para você, também passar alguma informação aí do seu bairro, da sua comunidade, os problemas que você tem enfrentado. Você faz essa interação com a gente aqui no Manhã no Ar, de segunda a sábado, de segunda a sexta, de 6 às 8h30, no sábado de 6h30 até às 8h30. Lembrando que nós estamos ao vivo também pela rádio, viu? Pela 93.1, pela FM O Dia. A primeira hora do Manhã no Ar também é acompanhada pelos nossos ouvintes, pelos nossos rádio ouvintes e que também participam com a gente, viu? No programa de hoje a gente vai trazer alguns destaques. Eu trago o caso de uma mãe que denunciou o próprio filho à polícia por não aguentar mais ser agredida pelo homem. Toda vez que ele beber, aquela confusão em casa, agredia. E quando a polícia chegou no local, inclusive encontrou este homem destruindo o jardim da própria mãe. A gente não está mostrando a cara dele porque trata-se de um adulto, porque essa foto já chegou para a gente desta forma, já chegou com essa censura aí, com esse manchado, esse borrado no rosto. Você está vendo, senão eu faria questão de mostrar a cara desse valentão aqui, suspeito de bater na própria mãe, e ela o denunciou, viu? E você vê que é um homem adulto. Imagina a violência pela qual esta mulher não deve ter passado, porque uma mãe, quando chega ao ponto de denunciar o próprio filho, é porque a situação realmente está grave e está muito grave, viu? E falando de violência contra a mulher, a gente traz o caso hoje de um dentista que teve o julgamento adiado para o ano que vem. Até aí nenhuma novidade, né? Até aí nenhum problema nisso. Acontece, meus amigos, que esse crime ocorreu há 9 anos. É quase uma década e vai completar uma década para que este homem seja levado a julgamento. O julgamento dele foi transferido para o ano que vem. Ele é acusado, neste caso é acusado mesmo, é réu no processo, de ter matado a mulher na frente do próprio filho de 11 anos. Esta é a suspeita. Agora imagina você, se o caso aconteceu há 9 anos, esse menino hoje tem 20. Vai ver o julgamento deste caso com 21 anos de idade, né? Esse tempo todo de espera. É dessa maneira como a nossa justiça tá se encaminhando, como o tempo de andamento da nossa justiça. A vítima, nesse caso, uma médica legista do Instituto Médico Legal, teve a vida ceifada pela atitude deste homem. E em relação a isso, a gente traz uma informação também que o Congresso aprovou, torna o crime de feminicídio e também o crime de estupro, o que é pertinente a gente falar, porque este é um caso típico de feminicídio, né? O homicídio qualificado, e a qualificadora é justamente o feminicídio, o caso em que a mulher morre pela condição de ser mulher, pois os nossos legisladores aprovaram agora uma lei que torna o crime de feminicídio e também o de estupro, eles agora não prescrevem, viu? Não tem mais tempo para prescrição. Cometeu o crime, ele pode demorar 20, 30 anos para ser julgado, mas ele será julgado. Não vai passar o tempo assim em que o crime deixe de ter validade. Isso não ocorre mais. E outra, não vale mais também o pagamento de fiança depois que foi preso. Digamos que um suspeito de feminicídio ou de estupro seja preso em flagrante, ele só vai sair da cadeia se tiver a prisão relaxada pela justiça. Mas por meio de pagamento de fiança, não mais por essa nova decisão do Congresso Nacional. Portanto, os crimes de feminicídio e de estupro, crimes cometidos
contra a mulher. Esses crimes agora não prescrevem, para começo de conversa, não prescrevem mais, não vão prescrever mais e também não será mais possível o pagamento de fiança. São algumas dos destaques que a gente traz hoje. A gente ainda fala também hoje sobre os desdobramentos aí do caso Flávio, as investigações em torno da morte do engenheiro Flávio Rodrigues. O que acontece? A polícia cumpriu ontem mandados de busca e apreensão porque chegou-se a uma nova conclusão. A conclusão de que Flávio efetivamente pode ter sido morto dentro da casa. E se Flávio foi morto dentro da casa, o que está sendo dito nos depoimentos pode ser que não estejam falando toda a verdade. Pode ser que não estejam revelando todos os fatos. Se ele foi morto realmente dentro da casa, pode ser que as coisas não sejam... pode ser que a verdade, a dita verdade colocada até agora, como por exemplo o assassino autodeclarado, o Mike, que diz que ter matado, diz ter sido o autor do crime, diz ter sido o responsável pelo crime, pode ser que as declarações feitas até agora não sejam declarações verdadeiras e que tudo isso seja fruto de uma armação. A investigação policial prossegue. Foi por este motivo que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o delegado Paulo Martins e a sua equipe, pediram da Justiça a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial e agora a gente tem esse novo desdobramento. Alguém pode dizer assim, mas é muito tarde para a polícia procurar alguma pista ou qualquer pista na casa. Mas se a polícia está convicta, tem alguma dúvida, alguma suspeita ou qualquer indício de que o crime ocorreu lá dentro, a polícia tem técnica, toda a verificação é necessária que seja feita para que de fato a verdade surja, para que de fato a verdade venha à tona e que este inquérito, ao ser encaminhado ao Ministério Público, ou quando for encaminhado ao Ministério Público, que seja encaminhado não apenas com o depoimento de quem se diz culpado ou com a história combinada de quem quer que seja, mas com os depoimentos e com as provas, e com uma investigação que realmente indiquem o que aconteceu aquela noite, que culminou com a morte do Flávio Rodrigues, encontrado no dia seguinte em um terreno baldio, no Tarumã, próximo a esse condomínio que você está vendo aí nas imagens, é onde tudo isso aconteceu, né? O traficante que levou as drogas, que regou essa festa, que levou as drogas para os usuários que consumiram esse negócio nessa festa, já foi identificado, inclusive preso. Ontem a gente falou isso aqui. Teve a prisão em flagrante por tráfico de drogas, que ele foi flagrado no momento que a polícia foi conduzi-lo a prestar depoimento, uma condução coercitiva porque ele não se apresentou. Ele foi flagrado com drogas, preso em flagrante e teve essa prisão convertida em prisão preventiva pela Justiça. Essa pessoa pode saber de algo também. O fato é que a investigação está se afunilando, a investigação está revelando os detalhes deste caso e a gente segue acompanhando. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes desta história, viu? 6h16. Nós mostramos aqui no programa, no início da semana, o caso de um estudante de 17 anos que ameaçou nas redes sociais realizar um atentado na escola em que estuda lá na Zona Norte. Eu mesmo acompanhei este caso, este adolescente de 17 anos se apresentou à polícia, mas olha, infelizmente, mais um caso desse tipo foi registrado aqui na capital. Dessa vez em uma unidade de ensino lá no Conjunto Galileia. A ameaça assustou pais e professores, o que é natural de acontecer. O autor da ameaça ainda não foi identificado. Esse é o segundo caso registrado somente esta semana. A nossa equipe de reportagem está aqui na frente do Colégio Estadual Ana Neire Marques da Silva, localizado na Avenida Marginal Esquerda, no Conjunto Galileia 2, no bairro Cidade Nova, bem próximo ao Igarapé do Passarinho. Aqui, mais um estudante usou as redes sociais para mandar um recado em tom de ameaça aos outros estudantes, à direção da escola e professores também.
Essas imagens, né, esse recado está circulando em diversos grupos, conforme nós conversamos com alguns pais que estão aqui na frente da escola tentando entender o que exatamente está acontecendo. Eles querem saber se esse adolescente, esse autor das ameaças, estuda nessa escola, se tem alguma relação com os colegas ou se já estudou. A primeira informação que passaram aqui a nossa equipe de reportagem é que 2 viaturas da 15ª Companhia Interativa Comunitária estiveram no local. Eles relataram ainda aos pais e responsáveis aqui presentes que seria uma fake news que estaria circulando em diversos grupos. Eles estão bem assustados com toda essa situação, porque o autor, né, dessas mensagens disse que estava marcada uma chacina na escola, que todos iriam morrer e que isso já estava programado. Eu vim deixar meu filho hoje na escola às 7 horas da manhã e assim, tudo parecia tudo tranquilo, só que tinha 2 viaturas aí da Polícia Militar e assim, não informaram nada, meu filho entrou naturalmente na escola e aí a minha cunhada hoje, por volta de 9 horas da manhã, ela chegou em casa dizendo que a escola do meu filho estava sendo ameaçada, que ia ter uma chacina e que estava um alvoroço muito grande. Tocaram aí o interfone e ninguém fala nada. Os alunos estavam aí na janela da escola e assim, a gente não tem informação de nada, o que está acontecendo, né? É que não tem nada de risco, assim, foi só uma brincadeira, né? Mas estão averiguando qual foi o aluno. Mas identificaram o aluno já ou não? Esse aluno realmente estuda na escola? Eu não sei lhe informar, só com a diretoria mesmo. Você é o que aqui da escola? Sou professora. Está com uns 2 dias nos grupos dos alunos daqui do Ana Neire. Isso já tinha acontecido aqui outras vezes? Até onde eu sei, não. A minha filha estudou aqui muitos anos. Para mim era uma ótima escola. De uns tempos para cá que agora está desse jeito. Qualquer denúncia desse tipo precisa ser verificada. É um caso de polícia. Coloca em tela cheia para mim, Caio, por favor, essas mensagens aí que estão sendo, que a gente está... possivelmente haverá um atentado. Volta essas imagens, por favor, para a gente dar uma lida nessas imagens aqui, nessas mensagens. A mínima, a menor, uma insinuação de denúncia ou de ataque, ou de agressão ou de violência, precisa ser investigado. Ninguém pode subestimar, não pode se subestimar. Nem a direção da escola, nem os professores, nem os pais, nem os próprios colegas. A gente não pode subestimar, a gente não pode, não, isso é brincadeira, isso é besteira, falou só de brincadeira. Não, nada disso, nada disso. Precisa ser verificado, precisa ser identificado e precisa ser responsabilizado. Porque nós acompanhamos, não apenas aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, tragédias que acontecem por o desequilíbrio emocional. Pausa aí, por favor, Caio, pausa aí. É a Vanusa que está no VT, né? Olha, sabe essa escola? Escola estadual? Aí segue agora o comentário. Segue agora a próxima página de comentário. Tem uma página a seguir, onde fica mais claro. Possivelmente haverá um atentado esta quarta-feira, foi ontem. Escola podre. Vocês merecem morrer. E aí, vejam só as ameaças. Isso não pode ficar impune. E não pode ser tido como natural. Não pode ser tido como... não, é uma brincadeira do menino, é uma brincadeira do adolescente. De forma alguma. A direção da escola já deve ter tomado as providências cabíveis, como o registro do boletim de ocorrência. A polícia precisa dar atenção a isso. É necessário dar atenção a isso. O Ministério Público precisa dar atenção a isso. Eu digo Ministério Público porque atos infracionais, quando chega até a DEA e é especializado em apuração nesse tipo de ato, é o Ministério Público no primeiro momento junto com a delegacia que toma as atitudes, que toma as medidas, que faz uma análise. O Ministério Público precisa ficar atento e criar mecanismos, não de punições, mas de medidas socioeducativas que sejam tão rigorosas quanto grave, que dê uma resposta à altura da gravidade desse tipo de ameaça. Esse tipo de ameaça. E sim, é justificado a aula ser suspensa, se justifica a preocupação dos pais, se justifica tudo.
Em menos de uma semana, 2 casos desse tipo. Daqui a pouco isso vira moda. Enquanto está só na ameaça, tudo bem. Mas no momento que uma ameaça dessa seja dado cabo a uma ameaça dessa, aí que a coisa complica, meus amigos. É por isso que a gente não pode tolerar, não podemos ser coniventes, não podemos tolerar nada, nenhum tipo de situação. E pais, fique atento ao que os seus filhos também comentam nas redes sociais, viu? Deixa eu trazer uma informação que está chegando para a gente aqui pela nossa produção. Uma informação de que uma promotora arquivou a denúncia. A denúncia que resultou na cassação do governador do estado do Amazonas, então governador José Melo. A promotora é a Vandete de Oliveira Neto. A promotora arquivou essa denúncia, ou seja, o processo que havia contra o ex-governador, o processo de compra de votos, aquela situação da compra de votos que resultou na cassação dele, que resultou no fato de ele perder o mandato, não existe mais porque ele foi arquivado. A gente está recebendo essas informações, a gente daqui a pouco traz mais detalhes sobre isso. Nós lembramos que José Melo também é investigado pela Operação Maus Caminhos e por esta operação cumpre aí prisão no regime semiaberto, é monitorado, mas daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre este caso, sobre o caso do ex-governador. 6h24. Um caso de violência doméstica acabou com a prisão em flagrante de um jovem de 19 anos lá no bairro Compensa. Segundo a polícia, a vítima, uma jovem de 18 anos, foi quem denunciou a agressão. Tudo teria acontecido após a mulher precisar dormir na casa do suspeito, que teve uma crise de ciúmes após ver uma mensagem no celular dela. Vamos acompanhar a reportagem? A equipe de investigação aqui da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher prendeu em flagrante aí o Jonathan Rodrigues Lourenço, de 19 anos, suspeito aí de agredir a ex-companheira. Tudo aconteceu após denúncias da vítima. Ela veio até aqui a delegacia e informou para a polícia que teria dormido uma noite anterior com o suspeito e que quando ela acordou, já com o celular no rosto e ele falando vários palavrões, ainda chegou a enforcar e dar um soco no rosto. Com essas informações, rapidamente a polícia iniciou as investigações e conseguiu prender em flagrante aí esse homem. O homem ainda saiu furtando o celular da vítima, que foi atrás, mas ele disse que teria jogado em um hip-hop. Delegada, a gente já observa que nessa situação existem vários crimes, né? Quais crimes são esses, delegada? Ele cometeu injúria, ameaça e lesão corporal. E se não fosse a família dele e ter devolvido o celular, teria o furto ainda, porque ele estava negando que estava em posse do celular, falando que tinha jogado no hip-hop. E a família trouxe, na mesma hora, entregou para a vítima e a vítima ficou satisfeita. Mas a vítima chegou chorando, ela está com muitas marcas no pescoço, na boca, por ter levado um soco, porque realmente ela disse que tinham muitas brigas quando eles viviam juntos, viveram 3 anos e meio, e após 7 meses de separação, a convivência estava melhor. Dava até para, como ela falou, eu moro na estrada, pedi para dormir com ele aquela noite, porque ela não tinha onde ficar aqui em Manaus. Quando ela dormiu com ele, já foi acordada realmente com o celular na mão, porque ela recebeu uma mensagem, o conteúdo ela nem sabia qual era, porque em seguida ele já foi enforcá-la. Imediatamente eu pedi que a nossa equipe de investigação fosse até o local e prendesse ele em flagrante, o que foi feito. E ele veio até a nossa delegacia, ele é uma pessoa muito fria, tanto que quando foram prendê-lo ali em flagrante, ele ameaçou na frente dos nossos policiais a vítima de morte, a chamando de X9 e de várias coisas. A gente observa que a vítima, delegada, ela foi muito corajosa, né, em vir aqui até a delegacia. Qual a orientação que você daria, delegada, às mulheres que sofrem com essa situação e muitas vezes têm medo de fazer a denúncia? A denúncia vale uma vida, e a vida da própria mulher. Ela não tem que ter medo. Hoje nós temos várias políticas públicas, temos o Alerta Mulher, que é o aplicativo no celular, tem a Ronda Maria da Penha, que vai fazer visitas para vocês, temos nós que fazemos a busca de pertences e fazemos flagrante, tem as medidas
medidas protetivas que o juiz decreta. Então, hoje, mulher, não tem motivo nenhum para você sofrer esse tipo de violência, ficar sofrendo na mão de um agressor a vida toda. Se liberte, faça como essa moça. Ela teve coragem, veio até descalça, mas hoje ela viu que tudo o que ele fez já está sendo punido pela justiça, na forma da lei, como manda a Lei Maria da Penha. Essa é a recomendação da delegada que trabalha diretamente com esses casos, que atende em média 50 denúncias todos os dias apenas na delegacia especializada em crimes contra a mulher. Quando uma vítima não denuncia, quando uma vítima permite que o parceiro continue os atos de violência e de agressões, acontece muitas vezes o que aconteceu neste caso que a gente vai trazer agora. Você se recorda do caso do dentista que foi acusado de matar a ex-mulher na frente do filho de 11 anos, após uma discussão? Esse crime ocorreu em 2010 e o julgamento dele era para ter acontecido ontem, mas isso não aconteceu. Traz para mim aqui, por favor, a May Chapiama. A May Chapiama vai conversar com a gente, vai trazer as informações sobre isso. May, muito bom dia para você. Faz mais de 9 anos que esse processo tramita no tribunal. Qual foi o motivo que ele foi agora transferido, prorrogado, adiado? É para completar os 10 anos? É para fechar uma década aí de impunidade, May? Exatamente, Emanuel. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta quinta-feira. É isso mesmo, esse processo tramita há quase 10 anos e por conta disso, as partes pedem aí urgência nesse processo. Foi adiado mais uma vez aí o processo do cirurgião dentista Milton César, ele que é acusado de matar a ex-companheira, a perita da Polícia Civil, Lorena Batista. A sessão de julgamento foi adiada pelo juiz de direito da primeira vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, Matheus Guedes, e o motivo, Emanuel, seria o não comparecimento de 2 testemunhas. Esse crime que aconteceu no dia 5 de julho de 2010 e foi presenciado pelo filho do casal, que na época tinha 11 anos de idade. Para o Ministério Público, esse tiro que acabou matando a perita da Polícia Civil, Lorena Batista, pode ter sido não acidental. Então, as partes pedem aí justamente essa urgência aí nesse caso, nesse julgamento que foi adiado para o dia 5 de fevereiro de 2020. Lembrando, né, Emanuel, que ontem, dia 6, quarta-feira, o Senado aprovou uma proposta que define que os crimes de estupro e também o feminicídio sejam inafiançáveis. Esse projeto aí define que o crime de feminicídio seja intranscritível. Então a gente espera aí, né, que esse julgamento seja realmente no dia 5 de fevereiro, porque como você bem disse, ele já está tramitando há quase 10 anos, Emanuel. Ok, May Chapiama, obrigado pelas informações que você traz para a gente. Até daqui a pouco, viu? A gente tem esse caso Veja só, a gente começou com o valentão ainda há pouco lá, que quis estrangular a ex-mulher porque viu uma mensagem no celular dela. Essa vítima só parou na casa dele por uma necessidade. É o ex-companheiro, já teve uma relação, alguém que já teve confiança e aproveitou para a estadia na casa dela e foi agredida porque ele primeiro foi xeretar o celular da mulher, né? Foi xeretar. Quem procura acha, meu irmão. Quem procura acha. Foi lá, não confia, não terminou a relação. Agora a gente tem um caso aqui, o caso que é o extremo. Alguém que foi lá e tirou a vida da mulher na frente do filho, e a gente verifica aqui, apesar do mutirão que teve recentemente na Justiça, que priorizou inclusive os casos de feminicídio, casos de homicídios qualificados e também os de feminicídio, esse caso ainda não foi julgado e transferido então para o ano que vem. 9 anos, vai fazer 10 anos, uma década para um julgamento em primeira instância acontecer, viu? Acontecer. E hoje ainda a gente traz o caso da senhora, da mulher, que denunciou o próprio filho por não aguentar mais apanhar dele. É um absurdo. Essa pessoa que aparece aí na fotografia aqui no monitor atrás de mim. Então, este homem aqui, quando a polícia chegou para verificar essa ocorrência, ele estava descontrolado, acabando com o jardim da mãe dele com um teçado, e isso acontecia, de acordo com a vítima, toda vez que ele ficava bêbado. Toda vez que ele ficava bêbado, fica brabo, né? Quando fica bêbado, fica corajoso. Fica corajoso.
Mas aí, ó, terminou na cadeia porque a própria mãe denunciou. Eu trago daqui a pouquinho essa reportagem, mas antes, a gente trouxe a informação de que o caso, a investigação que cassou o mandato, com base na qual o mandato do ex-governador José Melo foi cassado, houve aqui uma decisão do Ministério Público do Estado do Amazonas, por meio do seu promotor de justiça, que diz o seguinte: essa resolução da ciência a quem interessar, acerca da promoção do arquivamento, que pôs término ao inquérito civil e dá o número do inquérito, que tem por objeto apuração de atos de improbidade administrativa com dano ao erário, supostamente praticados pelos investigados, numerados, aí dá aqui o nome das folhas, que é numerado, consistente em simulação de contrato da empresa investigada no valor de R$1 milhão, valor esse supostamente utilizado para pagamento de despesas de campanha eleitoral dos investigados. Aí entre parênteses, caixa 2 com recurso de origem ilícita, como reconhecido pelo TRE em acordo firmado pelo TSE, que redundou na cassação do mandato dos mesmos. Por oportuno, informa que, caso haja discordância em relação ao despacho de arquivamento, poderão as partes recorrerem diretamente ao Conselho Superior do Ministério Público, apresentando razões escritas até a data da sessão em que a citada promoção for apreciada por aquele colegiado nos termos do artigo. Então, o que isso quer dizer? O Ministério Público do Estado arquivou, por meio dessa decisão da promotora Vandete de Oliveira Neto, as investigações de improbidade administrativa de um contrato de R$1 milhão ocorrida entre José Melo e a empresária Nair Blair. Então, a investigação sobre este caso encerra agora, porque o caso foi arquivado. Essa investigação foi arquivada. O Ministério Público arquivou. E aí o Ministério Público diz que se alguma das partes, tanto da defesa enfim, se alguma das partes não concordar com isso, deve entrar no Conselho do Ministério Público, do Conselho do Ministério Público, viu? A decisão é do dia 31 de outubro de 2019 e a gente traz aqui, dá publicidade a essa decisão, e a gente lembra que foi essa investigação justamente que levou à cassação do governador José Melo. Mas, obviamente, não vai responsabilizar mais ninguém, porque a investigação não continua. Não vai continuar. Esse recurso, se houve ou não o desvio desse recurso, se esse recurso não foi repatriado, se esse recurso não foi restituído aos cofres públicos, vai ficar por isso mesmo, porque a partir de agora ninguém segue investigando. E a gente traz a informação aqui a partir do próprio documento do Ministério Público para você aí de casa ter conhecimento. 6h35, a Secretaria de Segurança Pública divulgou ontem o número de prisões por pensão alimentícia, o número que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado, viu? Praticamente dobrou. Deixa eu falar sobre este caso com o Leão Furtado. Traz o Leão para a gente aqui, por favor. Olá, Leão, muito bom dia para você. Leão, é um dado que preocupa, né, Leão? Afinal de contas, pensão se paga para o próprio filho, né? Pensão é uma coisa que se paga para alguém que você teria a responsabilidade de cuidar, de educar, de tratar, de proteger e tudo mais, né? Traz essas informações para a gente, por favor, meu amigo. Exatamente, Manuel. Um ótimo dia para você e a todos que acompanham o Manhã no Ar nesta quinta-feira. Infelizmente, né, esse caso aí de atrasos na questão da pensão alimentícia, esse número praticamente dobrou em relação ao que havia sido registrado no ano passado, quando foram 84 casos de prisões, e esse ano são 173 casos já de prisões no ano de 2019. O que a gente ressalta dentro dessa situação que muitas pessoas acabam buscando as delegacias da Polícia Civil para fazer o registro do boletim de ocorrência, mas na verdade não deveria ser isso que deve acontecer, e sim uma ação judicial que deve ser solicitada, né, para ter essa obrigação no pagamento dessa pensão alimentícia. Então aí o judiciário ele tem alguns meios, né, algumas formas de fazer essa pessoa que está devendo fazer esse pagamento, como a penhora de bens, também acesso a contas online, e aí sim, em última medida, né, que é a medida mais extrema, essa pessoa pode ser
presa por 30 até 90 dias, Emanuel. E a gente, claro, também traz essas dicas de como essas pessoas podem ter acesso a esses serviços da obrigação. Quem tem interesse em fazer essa solicitação do pedido de pensão alimentícia pode buscar a assistência jurídica da Defensoria Pública do Estado do Amazonas através do site agendadpeam.com/home. agendadpeam.com/home, que é HOME. Lá a pessoa pode entrar em uma aba que diz alimentos, marcar a opção alimentos com esse tipo de serviço para quem deseja atendimento, né? E aí já quem está passando por uma situação em que a mãe ou o pai dessa criança está devendo essa pensão alimentícia, a gente também tem as informações de como você pode acionar a justiça. Seria, no caso, na opção cobrar dívida, pode agendar também essa... Na verdade, lá no site você pode selecionar a opção execução de alimentos ou também acessar aí pelo Disque 129. Disque 129. Esse atendimento do 129 funciona de segunda a sexta-feira, das 8 até as 14 horas, Emanuel. Então a gente ressalta mais uma vez o site, é o agendadpeam.com/home e também o Disque 129, que é o contato direto aí da Defensoria do Estado, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, Emanuel. Ok, Leon, obrigado pelas informações que você traz para a gente. Até daqui a pouco eu volto a conversar com você. Eu quero continuar falando sobre esse assunto. Coloca na tela aquela arte que apareceu ainda há pouco, por favor. Esse aqui é o endereço. Bota a tela cheia, Caio, por gentileza. Pessoal de casa acompanhar. Você que não está recebendo a pensão, sabe? Quem deveria pagar a pensão não está pagando a pensão para o dependente. E aí não é só filho não, tá? Não é só filho não. Pela lei, na ordem vertical, um é responsável pelo outro. Se é criança pequena, os pais. Se são idosos, os filhos. A lei não faz essa diferenciação, não. E aí, se você tem a obrigação legal de pagar a pensão e não está pagando, olha aí, Delegacia Especializada em Capturas e Polinter. Se o caso já foi registrado, já foi feito aquele processo que o Leon falou aqui, então lá na delegacia você pode ir no São Jorge, Rua Professora Clotilde Pinheiro, você pode ir lá e fazer a denúncia. Fica no mesmo prédio do 21º Distrito Integrado de Polícia. Está aí o contato também da delegacia, o 3239-3841, tem o 3682-5274, está no seu vídeo, dá para anotar rapidão. Não está pagando a pensão, meu amigo? Anota, vai lá na polícia. Vai lá na polícia, entendeu? Faz uma foto no teu celular, grava isso aí, porque muitas vezes o que a pessoa faz? Né? A mulher está esperando do ex-marido, do ex-companheiro, sei lá o quê, esperando que o cara pague a pensão e vai lá no trabalho dele, ou vai lá na casa dele, que ele já mora com outra família, coisa e tal, cobrar, e termina em confusão. É aquela confusão desgraçada. Então, para evitar isso, vai na polícia. Resolve com a polícia, que aí fica tudo certo. A polícia sabe exatamente o que lhe dá. O cidadão está devendo, se está devendo, vai pagar. Se não pagar, fica preso. Se não pagar, fica preso. E tem neguinho que fica brabo quando é preso por esses casos, né? Ah, eu não sou bandido, eu não sou aquilo lá. Sim, mas é lei. Se você não cumprir a lei, você está cometendo uma infração e vai ter que pagar por ela. E pensão alimentícia da cadeia, e da cadeia sem fiança ainda, né, meu diretor? Da cadeia sem fiança, pensão alimentícia, ou não pagamento da pensão. Por isso que é bom pensar muito bem antes de trazer um filho ao mundo, né? Porque depois que você traz, você é responsável por ele e a lei está aí justamente para assegurar que essa responsabilidade seja cumprida. Deixa eu trazer uma reportagem do Rafael agora. Um homem de 29 anos foi baleado na perna ontem à noite, no momento em que estava com um grupo de amigos consumindo drogas em um prédio abandonado na zona centro-sul da cidade. O lazer deles, ou o programa deles, era consumir drogas nesse prédio que está aparecendo na imagem. Esse aí é o homem atingido. Segundo a polícia, uma dupla armada chegou, procurando uma outra pessoa, ainda não identificada, e acabou abrindo fogo contra quem estava lá nessa reuniãozinha de cheirar droga, consumir droga, seja lá o nome que isso tem. Vamos acompanhar na reportagem. Pedro Vitor, de 29 anos, estava dentro deste prédio abandonado, aqui na rua Djalma Dutra, no Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. De acordo com os policiais, o Pedro estava fumando maconha aqui dentro desse prédio, junto com outros homens
que fugiram depois que homens chegaram aqui pela rua e invadiram este local. Esses suspeitos, todos armados, entraram por este portão, que agora foi trancado pelos policiais com esta corda. Os homens entraram por aqui e foram atirando em diversas direções. O Pedro, que estava junto com outro grupo de pessoas, teria corrido junto com eles. E durante essa confusão generalizada dentro deste prédio abandonado, o Pedro foi atingido com um tiro na perna. Os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados para essa ocorrência aqui dentro desse prédio e, ao entrarem, encontraram o Pedro em uma das dependências, tentando se esconder para talvez não ser morto. Ele recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Conforme os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária, ele deve ser tratado como vítima, já que foi baleado. E os autores desses disparos não foram encontrados aqui pelo local. Ainda de acordo com a polícia, este local aqui serve como um ambiente para usuários do tráfico de drogas aqui da região. Nós fomos acionados via CIOPS de que aqui teria acontecido um homicídio. E verificamos a situação do prédio, averiguamos, fizemos uma vistoria nas partes que foram possíveis e nenhum corpo foi encontrado. Encontramos um cidadão baleado na perna. Foi consultado o nome dele, ver se tinha algum mandado de prisão. Nada consta contra esse cidadão, então ele está aqui como vítima. Vai ser encaminhado ao 28 de agosto e outras medidas terão que ser tomadas já por ele, porque ele é vítima, né? Por que te balearam? Eu não sei, senhor, eu não sei. Eles vieram atrás de um cara aí, eu não sei quem era, entendeu, senhor? Aí eles falaram, então, já que a gente não achou, a gente vai escolher um. Aí eu saí correndo, eles me atiraram, vários saíram correndo, eles atiraram. Tem várias pessoas e me pegou. Eram 2 rapazes, senhor. E tinha um monte de gente lá também. Isso é uma miséria da nossa sociedade, né? O rapaz que podia estar produzindo, podia estar num banco de faculdade, podia estar em algum lugar trabalhando, podia estar estudando, produzindo, está enfiado numa casa abandonada, num local dessa forma aí, juntamente com outras pessoas, consumindo drogas. Infelizmente, faz parte dessa legião de usuários que fomenta a prática criminosa do tráfico de drogas. São vítimas também, sim, são dependentes químicos, depende dessa porcaria para viver. Existe essa dependência, a gente sabe que é um problema de saúde pública, mas é um problema de saúde pública que gera uma situação muito grave que a classe política não quer encarar. A classe política não quer encarar, e muito menos o judiciário, que está fazendo às vezes de legislador. O Supremo vem aí e diz, não, isso o consumo de drogas tem a ver com o direito da pessoa, tem a ver com os direitos individuais da pessoa, a pessoa tem o direito à escolha e tudo mais, e o que a gente vê é isso aqui, olha. Onde tem drogas, onde tem consumo de drogas, tem um problema social, tem um problema de saúde e tem o crime. E tem crime. E tem crime. A diretora está me lembrando que a gente não pode explorar a imagem dele aqui, não pode mesmo, porque ele não é um criminoso, que é uma vítima. Como o policial muito bem colocou aí, é uma vítima. É uma vítima. Mas isso não muda os fatos. Estavam consumindo drogas num local, cheirando, fumando, sei lá o que estavam fazendo, e alguém chega lá procurando outro, procurando para matar, não achou quem queria acertar, atirou em todo mundo, sobrou para esse aí. Sobrou para esse aí. Se estivesse na casa dele, meu amigo, não tinha sobrado nada para ele. A história seria outra, viu? Traz a imagem do drone da TV A Crítica. Vamos falar de trânsito um pouquinho? O drone está lá na Avenida Constantino Neri, no exato local onde há interdição por conta da obra que ocorre neste local. A construção de um complexo viário que deve ocorrer, que está ocorrendo aí. A previsão é que essa obra fique pronta apenas no ano que vem. E como você sabe, a interdição transforma as 3 faixas da Constantino Neri, de quem vem no sentido bairro Centro, em apenas uma faixa. E aí, nesse estreitamento, as outras 3 faixas de quem vem no centro se transformaram em apenas uma faixa. Há esse afunilamento e, portanto, neste horário, são 6 horas e 46 minutos, onde a concentração de motoristas é maior no sentido bairro Centro.
o motorista precisa ter uma certa paciência quando chega aí. Você vê que nesse trecho a entrada para o São Jorge está aberta, né? Dá para você seguir pela Avenida São Jorge. O contrário não é possível. Quem vem do São Jorge não consegue acessar a Constantino Nery por aí e o motorista que vai pela Constantino Nery na direção do centro precisa ter muita paciência, como a gente vê nas imagens do Alex Gomes, do drone da TV A Crítica. Eu aproveito essas imagens para trazer a previsão aqui do clima-tempo, que para hoje apresenta mínima de 23 graus e máxima de 34 graus. Hoje o dia promete ser um pouco mais quente, inclusive do que ontem, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas, principalmente à tarde e à noite. Agora, pela manhã, a previsão é de sol. É de sol para a cidade, a gente vê até o céu um pouco mais aberto comparando com outros dias, mas há possibilidade de 80% de chuva para hoje, para esta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2019. Obrigado ao Alex pelas imagens que traz para a gente do trânsito aí dessa área da cidade, da Constantino Nery. Daqui a pouco a gente volta com as imagens do drone de outro ponto da cidade. Eu sigo com informação aqui no Manhã no Ar, ainda da área policial. Um jovem de 20 anos foi preso no bairro Colônia Santo Antônio, suspeito de roubar uma agência dos Correios na zona centro-oeste de Manaus. Esse crime aconteceu terça-feira passada, por volta das 4 da tarde, segundo a polícia, e não foi praticado apenas por esse suspeito. Viu? No ano passado, não foi o único crime que ele praticou. No ano passado, o irmão dele, ele e o irmão, teriam assaltado uma loja em um shopping na zona centro-sul da cidade. Agora, presta atenção. No momento da captura, eu estive lá no 10º Distrito Integrado de Polícia, conversei com o delegado João Neto. E ele passou as informações para a gente, que no momento da captura, esse homem, além de reagir, de tentar fugir, tentou tomar a arma de um investigador. Vamos acompanhar na reportagem? As imagens das câmeras de vigilância do local registraram o momento do crime. É uma agência onde funciona uma sede dos Correios. O homem está com uma jaqueta, depois de entrar na sala, depois de alguns segundos, saca a arma e anuncia o assalto. Ele chega a pular o balcão de atendimento. Em seguida, o comparsa dele também entra. Ele está com a camisa clara e senta em uma das cadeiras logo perto da entrada. Um cliente, um rapaz que está na loja, chega a pular o balcão, mostrando a intenção de sair do ambiente, mas o comparsa levanta, faz a menção de sacar a arma. Este crime ocorreu na área do 10º Distrito Integrado de Polícia. Acontece que na fuga, o criminoso que está de jaqueta, o que sacou a arma, anunciou o assalto e chegou a pular o balcão, ele deixou um celular cair. E foram as vítimas que trouxeram este aparelho telefônico até aqui, até o 10º Distrito Integrado de Polícia. Nós tivemos um pouquinho de trabalho para abrir e acessar o celular, mas tão logo nós acessamos, encontramos fotografias do proprietário e, por conseguinte, do ladrão. E a equipe foi a campo, né, endereços, e conseguimos prendê-lo. O homem foi identificado, apresentado inclusive aqui no 10º Distrito Integrado de Polícia. Trata-se do Ageu Daniel dos Santos Oliveira. Delegado, como foi essa prisão? A equipe localizou o local onde ele se encontrava, uma residência, cercou, e quando ele percebeu que a equipe de polícia estava cercando o local, tentou fugir. Pulou uma janela, havia uma ribanceira bem grande, e aí um dos nossos investigadores, que já estava ali, né, preparado, o segurou. Quando segurou, ele tentou, inclusive, tomar a arma do nosso investigador, segurando a arma com um risco muito grande de acontecer um disparo. Um risco realmente muito grande para todo mundo, inclusive. Né? Para todo mundo, tanto para o criminoso quanto para nós, policial que estava armado. Bom, o resultado da ocorrência é que o Ageu Daniel foi preso, trazido aqui para o distrito, para o 10º Distrito Integrado de Polícia, e, delegado, ele já tem passagem por outros crimes deste mesmo tipo, né? Exatamente. O Ageu, juntamente com o irmão dele, final do ano passado, fez um roubo numa loja em um dos nossos shoppings da cidade, segundo consta, levando cerca de R$14 mil. As imagens das câmeras de vigilância deste local do crime mostram a presença de um outro homem que pode ser comparsa do Ageu. Isso já está sendo investigado? Exatamente. Nossa equipe já está em campo,
Nós já estamos bem adiantados nessa investigação e, muito provavelmente, faremos logo essa prisão também. As vítimas já estão aqui, já estão sendo ouvidas e estamos lavrando um flagrante e, após esse flagrante, será conduzido à audiência de custódia. Olha essa imagem, esse aqui é o que está sendo procurado, viu? De acordo com a polícia, esse de branco aqui, enche a tela e cai para o pessoal de casa ver. Está sentadinho lá, inclusive ele bloqueia a saída desse homem que pula, ó, ele levanta a camisa assim, como se fosse puxar uma arma e impede que o homem que pulou o balcão saia do local. Então ele está sendo procurado, está sendo investigado pela polícia e você que está assistindo o nosso programa agora, se souber de quem se trata, souber quem é essa pessoa aí, esse homem lá de camisa mais clara, sentado no banco lá, que entra depois, ó. O Ageu Daniel entrou, ficou no meio da sala, de repente puxa a arma, anuncia o assalto, e só depois que ele anuncia o assalto, o comparsa entra, de acordo com a polícia comparsa. Só depois que o Daniel anuncia o assalto, ele entra e senta lá justamente na cadeira, na entrada, para ficar prestando atenção na movimentação e bloquear a saída das pessoas. Ó. Esse homem aqui pulou e lá o comparsa levantou para impedir que ele saísse do local. Se outro homem está sendo procurado pela polícia, qualquer informação, você denuncia para a Polícia Civil, 181 é o número, ou pode ir lá mesmo, você que é da zona centro-oeste da cidade, vai lá na Alvorada, no 10º Distrito Integrado de Polícia, onde esse caso está sendo denunciado, viu? Daqui a pouquinho eu vou trazer o caso da mãe que denunciou o próprio filho por maus tratos, por agredi-la, na verdade, não aguentando mais ser agredida por este filho. Toda vez que ele bebe, ela denunciou para a polícia e quando a polícia chegou no local ainda encontrou ele alterado. Eu trago essa reportagem daqui a pouquinho para você, mas agora eu sigo falando do caso das investigações em torno da morte do Flávio Rodrigues, do engenheiro Flávio Rodrigues. A polícia está cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dos investigados. Na casa dos investigados. Na casa de Alejandro, por exemplo. A delegacia de homicídios, os policiais da delegacia foi lá, cumpriu mandados de busca e apreensão, porque agora a suspeita é de que o crime tenha ocorrido neste local. A gente tem uma reportagem, vamos acompanhar. Os policiais civis aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros cumpriram, na manhã desta quarta-feira, diversos mandados de busca e apreensão nos endereços de todos os envolvidos na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, de 42 anos. Já no fim da manhã, os policiais foram até a residência de Alejandro Valeico, filho da primeira-dama Elizabeth Valeico, para cumprir esse mandado. Nesta imagem é possível ver quando a viatura da Polícia Civil sai de dentro desse condomínio e logo em seguida o carro de um dos advogados de Alejandro Valeico, Marco Aurélio Choi, que foi acompanhar o cumprimento desse mandado de busca e apreensão. Ainda segundo informações dos policiais civis, esse cumprimento foi necessário porque eles acreditam que o crime teria sido praticado dentro da casa de Alejandro Valeico e depois disso o corpo dele teria sido removido para um outro local. Ainda de acordo com as informações, não se sabe ao certo o que os policiais civis encontraram nos endereços ou se encontraram alguma coisa e nem se as diligências em torno desse caso e sobre os cumprimentos de mandados de busca e apreensão já terminaram. A qualquer momento os policiais civis podem chegar aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros com novas informações. Agora, uma situação que chama a atenção é a questão a respeito do cumprimento desse mandado de busca e apreensão, que só foi expedido, de fato, quase 40 dias depois que o crime foi praticado. Ou seja, realmente fica muito difícil dos policiais civis encontrarem algum tipo de prova nos endereços dos envolvidos. 40 dias depois, mas a polícia tem os seus métodos e para pedir esse mandado é porque tem algum motivo, tem alguma coisa para investigar lá. A gente segue acompanhando esse caso. 6 horas e 56 minutos, um homem foi preso suspeito de ameaçar e agredir a própria mãe dele lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus. Cansada de conviver com os maus tratos do filho, a vítima foi até o 28º Distrito Integrado de Polícia e formalizou a denúncia contra esse filho desnaturado. Deixa eu conversar com a Mei Chapiama sobre esse assunto.
A May já está posicionada para falar com a gente. Mas antes de falar com a May, minha diretora, deixa eu só me reportar aqui aos nossos ouvintes da rádio, as pessoas que estão ouvindo a gente pela rádio. São 6 horas e 56 minutos, 57 agora, e é possível que com essa interação, com essa participação da May, a gente encerre a transmissão de hoje na rádio. Então, um bom dia aos nossos ouvintes e amanhã a gente se encontra aqui a partir das 6 da manhã. Na televisão, a gente segue até as 8h30 da manhã e agora a May explica pra gente este caso aí. May, mais uma vez, bom dia para você. Como foi isso, May? Essa mulher sofreu muitas agressões por parte desse filho. Explica como foi, o que foi que a polícia viu quando chegou até no local. Pois é, Manuel, bom dia novamente para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar desta quinta-feira. É isso mesmo, essa senhora que não teve o nome e nem a idade divulgados compareceu à delegacia justamente cansada de tantas agressões por parte do filho dela, que sempre chegava na residência ali no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, xingava, ofendia essa senhora e muitas das vezes, Manuel, houve tentativa de agressão por parte desse filho, que a gente não pode chamar de filho. Toda vez que ele chegava em casa bêbado, ele ofendia a mãe, maltratava e ela, cansada, procurou a delegacia e relatou à polícia todas essas ofensas e xingamentos que ela vinha sofrendo por parte desse homem. Então, depois de ouvir os relatos dessa senhora, os policiais decidiram ir até a residência dela. Chegando lá, eles encontraram esse homem com um teçado na mão e cortando todas as plantas do jardim dessa mãe. Foi quando os policiais deram voz de prisão a esse filho. Ele foi conduzido ao 28º Distrito Integrado de Polícia, ali na zona leste da capital, para todos os procedimentos cabíveis. Ele está preso, deve continuar preso e vai responder judicialmente, viu, Emanuel? May, muito obrigado pelas informações que você traz para a gente. É uma situação absurda, né? A pessoa acaba, daqui a pouco a gente volta a falar com a May Chapema, a pessoa tem um vício, não sabe se controlar por conta desse vício, e acaba machucando, e acaba agredindo, e acaba perseguindo as pessoas mais próximas, vulneráveis inclusive. Pela fotografia, a gente não consegue ter noção do tamanho deste homem, mas me parece alguém de uma estatura grande ou de uma compleição física, alguém forte, que contra qualquer mulher seria alguém que poderia machucar muito. E por se tratar de um homem adulto, eu imagino que a mãe desta pessoa aqui, deste cara aí, já seja uma senhora. Como se não fosse uma absurda falta de respeito, qualquer tipo de agressão contra qualquer mulher, contra a própria mãe, é algo que é difícil a gente aceitar. É algo que é difícil a gente admitir. Então, a polícia foi lá, fez a prisão, esta mulher denunciou e precisa denunciar mesmo, precisa continuar denunciando, se ele voltar a agir dessa forma, porque infelizmente daqui a pouco é liberado, daqui a pouco está na rua de novo, daqui a pouco volta a beber e daqui a pouco volta a fazer a mesma coisa e as vítimas não podem abrir mão de denunciar de forma alguma. 7 horas da manhã, nós vamos para onde agora, minha diretora? Vamos falar com os nossos... Vamos para a interação com o nosso telespectador? Traz para mim aqui a interação, o que acontece por meio do nosso telefone, hein? 9291-2167. Bom dia, Manuel, estamos ligadinhos no programa Manhã no Ar, gosto muito, estou na espera dos desenhos, manda um alô para nós aqui na Compensa, é o Lucas Gonçalves e também a Neide Ribeiro, o nenenzinho aí gosta dos desenhos, talvez o pai também, que os pais assistem junto. Bom dia, Manuel, manda um alô para o meu netinho, o Pietro, no Coroado, indo para a escola, o Pietro já está na escola uma hora dessa. Bom dia, Manuel, já estamos ligados no Manhã no Ar. Abraço para Luciana e o marido dela, o Kerles, lá no Tancredo Neves. Um ótimo trabalho para vocês, viu? Para Luciana e para o Kerles. Obrigado pela audiência. Olha esses dois aqui, já devem ter saído para a aula, viu? O Luiz e a Yasmin, lá do Ouro Verde. Abraço para vocês, boa aula para vocês. Olha essa família bonita. Bom dia, já estamos ligadinhos nas notícias do Manhã no Ar. Emanuel manda um abraço para os funcionários da escola Fabrício Sampaio, lá no Colônia Santo Antônio. Um abraço para as pessoas lá do Fabrício, ligado no Manhã no Ar, televisão ligada lá. Bom dia, Manuel. Eu assisto todos os dias o Manhã no Ar
e é triste saber que aqui em Manaus está desse jeito. Mas Deus é por nós, Ele colocou você nesse programa para falar por nós. Você é a nossa voz. O Senhor está com você, a cada dia você se toma acho que é profissional, eu acredito. Me chamo Gleide, mora próximo à Barreira, lá no Lago Azul, na comunidade 23 de setembro. Olha por nós aqui que sofremos com a falta de energia, Emanuel. Ali perto do Viver Melhor. Na verdade, depois da Barreira mesmo. O Lago Azul é depois, seguindo na estrada, no sentido, uns 500 metros ali depois da Barreira, a entrada para o Lago Azul, e as pessoas estão reclamando de falta de energia, viu? Falta de energia. Passou uma ali que eu não li, minha diretora. Bom dia, Manuel. Já estou organizado aqui para ir trabalhar, mas ligadinha aqui no Manhã no Ar. Sou sua fã, só não disse quem é. Obrigado por ser nossa fã, por acompanhar o trabalho. Bom dia, guerreiro. Manda um salve aqui para a comunidade Rio Piorini. E manda um beijo para minha sogra que está lá em Altazes. Estamos ligados no programa. Me chamo o Clédson. Um beijo para a tua sogra, viu, Clédson? O Clédson gosta da sogra dele. Isso é bacana. Bom dia, Manuel. É a Gláucia, lá do Grande Vitória. Manda um abraço para minha tia que está fazendo ano lá em Figueiredo. Tá aniversário lá em Figueiredo. Então, parabéns para a tia da Gláucia. Obrigado a você que participa com a gente, faz a interação. Essa foto da Gláucia, inclusive, não é de hoje não, viu? Isso é lá da sexta-feira passada, do dia do Outubro Rosa. Estava de rosinha lá na sexta-feira. Você pode interagir com a gente por meio do nosso número de WhatsApp, viu? 9291-2167 é o número que você interage com a gente. A gente trouxe essa interação, deu uma quebradinha, inclusive, aqui no noticiário policial. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Mas a gente fala agora de um assunto que não é lá muito agradável não, viu? A gente fala dos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, viu? O Amazonas, de acordo com o IBGE, é o 6º estado com o maior índice de pessoas vivendo em situação de extrema pobreza. Extrema pobreza. Sobre esse assunto eu volto a conversar com o Leon Furtado. Traz o Leon aqui para mim, por favor. Leon, qual a renda diária média das pessoas, de acordo com esses dados do IBGE, pessoas que vivem aqui no estado do Amazonas, por dia, essas pessoas que estão nessa extrema pobreza, quanto mais ou menos que essas pessoas têm por dia, Leon? Fala pra gente. Perfeito, Emanuel. Essa renda diária dos amazonenses chega a quase R$ 8,00, Emanuel. Para ser mais específico, R$ 7,76. Daria aí para praticamente o quê? 2 passagens de ônibus, as passagens inteiras? Pois é, essa é a renda diária de alguns amazonenses aqui. Infelizmente, né? 13,8%, quase 14% dos amazonenses vive com essa renda diária, inferior aí também é comparado a R$ 1,90, de acordo com essa pesquisa da Síntese de Indicadores Sociais divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa pesquisa também aponta, Emanuel, alguns aspectos educacionais do estado, onde a frequência das pessoas na escola diminui à medida em que se aumenta essa idade. Quase 15% da população possuem um ensino superior completo. E as faixas que menos têm acesso às instituições de ensino no Amazonas são as crianças de 0 a 3 anos e também a de adultos com mais de 25 anos de idade. Essa pesquisa também aponta, algumas soluções, as políticas públicas para combater essa extrema pobreza, porque ela atinge um grupo mais vulnerável e com menos condições de trabalho para as pessoas ingressarem no mercado de trabalho. Então ela solicita aí, no caso, uma dinamização nessas funções e mais políticas públicas voltadas a essas pessoas. Alguns cientistas políticos também fazem uma análise sobre essa situação com relação à riqueza concentrada na Zona Franca de Manaus, que acaba atraindo muitos migrantes, não só do estado do Amazonas, mas também várias pessoas de outros estados que acabam vindo para a capital amazonense e se decepcionando bastante porque acabam não encontrando uma forma de entrar, de executar funções também dentro do distrito industrial aqui de Manaus. Isso acaba trazendo uma ocupação desordenada, bem como o próprio estado, que acaba não tendo como dar um apoio significativo para essas pessoas. Emanuel, uma situação preocupante e a gente traz esse destaque nesta quinta-feira. Volta com você. Uma posição que a gente fica, Leon, no cenário nacional, que não é uma posição lá muito boa, é o 6º
o sexto nesse ranking aí, que é um ranking muito negativo para a gente. E aí é um dado que o IBGE traz importante para que sejam realizadas políticas públicas no sentido de mudar, de combater essa extrema pobreza. Leão, obrigado pelas informações, meu amigo. Obrigado pelas informações, pela tua participação com a gente aqui no Manhã no Ar de hoje, viu? Coloca para a gente, por favor, minha diretora, se for possível, aquela decisão ainda há pouco do Ministério Público que a gente leu aqui, do arquivamento da denúncia que culminou na cassação do mandato do ex-governador José Melo. O Ministério Público arquivou. Está aqui essa informação. Enche a tela para mim, por favor, porque eu estou recebendo aqui uma informação, na verdade, da assessoria do Ministério Público em relação a essa decisão, que diz o seguinte, que essa decisão foi tomada porque a denúncia, na verdade, já está judicializada. Já existe um outro processo que investiga esse objeto, que investiga esse mesmo assunto. De que assunto nós estamos falando? Do desvio, da suspeita de desvio de R$1 milhão, né, supostamente para ser utilizado em despesas de campanha eleitoral dos investigados, entre eles o ex-governador, com recurso de origem ilícita. Então, isso é o que foi verificado. E aí, consta-se que o presente inquérito civil deve ser arquivado, pois já restou demonstrado que o objeto do presente inquérito civil já se encontra judicializado. Portanto, já existe um outro processo em andamento junto ao Ministério Público, já existe um outro caso judicializado com este mesmo objeto, portanto, esse assunto continua sendo apurado sim. Então, o que a gente explica aqui é que, de fato, esse arquivamento ocorre pela duplicidade do assunto junto ao Ministério Público e não pelo fato de que o caso não será mais verificado, não será mais averiguado. Isso que nos causou estranheza no primeiro momento, como um assunto que resultou na cassação de um então governador ou de um ex-governador. O caso é simplesmente arquivado aqui, mas aí a gente procurou essas informações. É uma decisão do dia 30, não tinha sido dado publicidade, a gente vai lá do dia 31 agora de outubro, a gente vai lá atrás dessas informações para trazer para vocês. É um assunto que interessa a todos nós. R$1 milhão. Saiu de onde esse dinheiro? Como é que sai esse dinheiro? A gente temos acompanhado o trabalho da Justiça Eleitoral. No cenário político recente, temos aí 4 vereadores, temos também uma deputada estadual que correm um risco de ficarem inelegíveis, já estão, mas podem recorrer por decisão da Justiça por conta de problemas na candidatura, no registro de candidaturas do partido deles. Então vemos a Justiça Eleitoral trabalhando e, neste caso, esta denúncia levou à cassação do mandato e aí nos causaria estranheza se o Ministério Público arquivasse uma denúncia que levou à cassação do governador do estado do Amazonas, de um governador do estado do Amazonas, mas, portanto, fica aí explicado que, na verdade, esse caso já se encontra judicializado. Já há um processo que investiga, que apura e que tramita na justiça em relação a isso e, de fato, não há sentido em ter 2 processos com o mesmo objeto na justiça. Fica aí, portanto, esse esclarecimento, tá? 7h10. Olha só, já está valendo aqui no Amazonas a aplicação de bandeiras tarifárias nas contas de energia elétrica. Eu até lembro, minha diretora, que a gente deu uma boa notícia aqui, né, em relação à energia que iria reduzir. Mas volta só a minha informação aqui do meu texto, por favor, só um pouquinho. Sobe um pouquinho. Nós chegamos a anunciar isso aqui, viu? No mês passado, a Justiça Federal suspendeu uma liminar no mês passado que impedia a cobrança aqui no estado do Amazonas. No fim das contas, o amazonense vai poder esperar uma conta mais alta a partir já deste mês. Vamos acompanhar na reportagem. A decisão da Justiça Federal atende a um pedido da ANEEL, mas para os órgãos de defesa do consumidor não existe motivo para que o amazonense pague o mesmo valor das tarifas de energia elétrica cobrado nos estados que compõem o Sistema Interligado Nacional. E a prova maior é tudo que vem acontecendo aqui na cidade de Manaus e no Amazonas.
as constantes quedas de energia, as constantes paralisações no serviço em si, a gente percebe que ela não está funcionando a contento. Isso é um dos motivos, certamente, que deixa bem claro que a interligação com o Sistema Interligado Nacional aqui ainda não está funcionando na totalidade, que justifique a cobrança das bandeiras tarifárias aqui no Amazonas. Em 2015, o PROCON e outros órgãos de defesa do consumidor apresentaram uma ação civil e conseguiram uma decisão judicial liminar que impediu que as bandeiras tarifárias fossem cobradas, já que o Amazonas ainda não estava interligado ao Sistema Integrado Nacional. Desde o mês de outubro, o Amazonas passou a ter as mesmas bandeiras tarifárias que o restante do país e já integra a bandeira vermelha, patamar 1, no mês de novembro. Isso exige um planejamento a mais para cada consumidor, visto que a cada 100 kWh o acréscimo pode chegar a mais de R$ 4,00. A distribuidora aqui do Amazonas, que é a Amazonas Energia, certamente ela já está executando, já vai acrescer nas contas de energia. Então, primeiramente, um alerta a todos os consumidores. A gente vai, obviamente, fazer a nossa parte e recorrer judicialmente a todas as instâncias possíveis, mas já está valendo. E para que ninguém seja surpreendido com um valor muito superior que não estava acontecendo nos outros anos, porque o Amazonas estava fora das bandeiras tarifárias. É uma situação que preocupa a gente. A gente acabou de trazer, o Leão acabou de trazer a informação que somos o 6º estado no ranking aí dos estados onde há pessoas em extrema pobreza. Imagina alguém ter que receber R$ 8,00, sobreviver com R$ 8,00 por dia e ainda ter que pagar menos de R$ 8,00, na verdade, e ainda ter que pagar uma tarifa de energia elétrica muito, muito mais cara. A gente lembra que nós estamos pagando isso depois que o sistema de energia, de abastecimento de energia no estado do Amazonas foi interligado ao sistema nacional. Porque antes disso, mesmo com a utilização de termoelétricas, a energia aqui era mais barata. Mas depois que a gente se interligou ao sistema nacional, a gente precisou pagar mais caro, porque os reservatórios lá no Sudeste, onde essa energia é produzida, ficam baixos. E por isso, essa bandeira tarifária, essa tabela aí, que acaba castigando a nossa população. E se a gente for falar no interior do município, aqui mesmo, na região metropolitana, a gente tem um exemplo de uma cidade como Silves, que não tem sequer uma casa lotérica, muita gente em situação de pobreza, muita dificuldade, que às vezes sobrevive recebendo os benefícios sociais do governo, e aí às vezes precisa sair do município e ir até em Itacoatiara, pagar para receber o pouquinho de dinheiro que tem, e quando voltar ainda ter que desembolsar uma grana em relação à energia elétrica. É complicado. A nós, consumidores, só sobra fazer mágica para tentar economizar energia de alguma forma, quando isso é possível, né? Tem gente que sequer liga o ar-condicionado mais, é no ventilador mesmo, e até reduz isso. Tem que se virar, meu irmão, tem que se virar para poder economizar. É uma notícia ruim, porque a gente tinha dado outro dia que ia reduzir a conta, né? Mês passado, se não me engano, a gente deu a notícia aqui, olha, vai reduzir, vem boa notícia aí, mas a boa notícia para pobre dura pouco, né, meu amigo? A gente volta a falar sobre os casos da área policial, viu? Vamos voltar a falar sobre essas ocorrências. Uma mulher de 37 anos denunciou um ex-namorado na especializada em proteção à criança e ao adolescente. Este homem foi denunciado por aliciar a filha dela, uma menina de 14 anos de idade. Para saber mais detalhes sobre este caso, eu volto a falar com a May Chapiama, que já está aqui posicionada, está meio travado o link dela, pode ser o sinal da internet aqui. Pô, destravou agora. May, conta pra gente, May, as informações sobre este caso, sobre essa denúncia. Essa mulher flagrou, o que você sabe sobre essa história, por favor? Pois é, Manuel, bom dia novamente a você, bom dia a todos. Essa mãe de 37 anos procurou na tarde desta quarta-feira a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e denunciou esse homem de 43 anos. Ela relatou à polícia que ele teria mandado várias mensagens e áudios para a filha na tentativa de atrair essa adolescente de 14 anos para um encontro amoroso. Nesses áudios, esse homem pergunta da adolescente se ela quer que ele a ajude e também que ele estaria atrás de uma
companheira. A outra filha da mulher, que hoje tem 20 anos de idade, no momento em que viu que a irmã teria contado essa situação à mãe, também relatou que quando ela tinha 16 anos, esse homem também aliciou ela com a justificativa de que ajudaria, que também daria dinheiro, roupas e até viagens. Na época, essa menina tinha 16 anos, inclusive contou à mãe que chegou a ir com esse homem de 43 para um motel aqui da cidade. Depois disso, a mãe relatou à polícia que conheceu esse homem de 43 anos em uma rede social alguns anos atrás e que ele teria se aproximado dessa mãe e sempre elogiava as filhas. Depois disso, eles acabaram perdendo contato e agora ele retornou fazendo essa situação. Essa mãe estava bastante revoltada, pedindo para que a polícia tome as providências. Inclusive, ela relatou ainda que ainda pensou em marcar o encontro com esse homem, dizendo que escolheria um valor para ela se calar e justamente para atrair esse homem, mas ela preferiu ir na delegacia para que a polícia tome as providências cabíveis. Já no segundo caso, Emanuel, um vídeo começou a circular nas redes sociais onde mostra um homem não identificado ainda, cometendo atos obscenos, né? Ali na feira da Cidade Nova, na Avenida Noel Núteus, na zona norte de Manaus. Nesse vídeo de 7 segundos mostra esse homem supostamente sob efeito de alguma substância ilícita. Ele comete esses atos obscenos na frente das crianças e também das mulheres. Essa denúncia foi repassada junto com o vídeo para os policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia, que começaram a fazer buscas por esse homem que ficou já conhecido ali na feira como o taradão da feira. Os feirantes informaram que essa situação tem incomodado não só os comerciantes da feira, mas também os clientes, principalmente as mulheres que vão até o local com as suas crianças. Os policiais estão fazendo buscas por esse homem que, segundo os feirantes ali da área, informaram que todos os dias, à luz do dia, ele fica cometendo esse ato obsceno. Viu, Emanuel? Eu volto com você. Que o taradão da feira, né? Para as pessoas falarem desta forma, é porque ele com certeza costuma cometer isso nessa área da feira. E a gente faz o alerta aqui para os moradores da Zona Norte. Mei, obrigado pelas informações, Mei. Daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. Mantenha essa imagem aí, Caio, por favor. A gente se dirige aqui aos moradores da Zona Norte da cidade. Se você vir este homem aí, o taradão da feira, denuncia para a polícia. Gestos libidinosos, atentado ao pudor, falta de respeito para com as pessoas, para com senhoras, para com crianças. Já não basta tudo que a gente tem acompanhado na nossa sociedade, os problemas que a gente tem enfrentado e tem que enfrentar na nossa rotina diária em busca da sobrevivência, em busca de dias melhores, em busca de... Enfim, já não basta tudo isso, aí vem um cara como esse aí atrapalhar, perturbar o sossego dos cidadãos, o sossego das pessoas, num ambiente público. Numa feira, pelo amor de Deus, vamos denunciar se é droga que está fazendo isso na cabeça dele aí. Cadê o poder público para fazer a internação, para fazer uma intervenção compulsória mesmo? Onde que está a família? Né? O poder público pode agilizar isso, pode encaminhar isso. Inclusive, recentemente já até tomaram decisões nesse sentido no campo legal, no âmbito legal. Se é droga o problema, se é droga que ele usa e que quando sobe a cabeça ele vai fazer cometer esse tipo de coisa, então é preciso que haja sim uma intervenção por parte de alguém para que a comunidade não seja molestada, não seja obrigada a presenciar gestos libidinosos no ambiente público. E aos cidadãos, a todos nós, cabe a denúncia. Se você vir, se você ouvir em qualquer gesto desse tipo, faz o vídeo, meu amigo. Todo mundo está fazendo vídeo, né? As pessoas estamos na sociedade da espetacularização. Pode acontecer qualquer coisa, a pessoa já pega um celular e já sabe. Faz o vídeo, mas também pega o mesmo telefone que você está filmando, liga para a polícia. Mesmo telefone que você está usando para registrar o negócio, liga para a polícia, chama a polícia para tomar uma providência no local, né? Porque hoje em dia a gente filma tudo, fotografa tudo.
Acontece um acidente, a primeira coisa que o cara quer fazer é que é ir lá para cima, fotografar como se for. Todo mundo vira repórter, todo mundo vira jornalista numa hora dessa para fazer o registro. E tem o que menos as pessoas lembram é de que tem uma vítima ou que tem uma situação que precisa se tomar alguma providência. A atitude pessoal do cidadão, do indivíduo, atitude com base num comportamento ético, um comportamento cidadão, sabe? As pessoas às vezes não se preocupam nisso. E agora nesse caso aí, meus amigos, o pessoal da Zona Norte aí reconheceu esse cara, viu ele fazendo alguma coisa errada ali, vamos chamar a polícia? Deixa eu acompanhar as imagens do nosso drone, onde o nosso drone da TV A Crítica está sobrevoando nesse momento. Traz as imagens do Alex pra gente, por favor. O Alex está neste momento, isso aqui me ajuda, é ali na Mário Ipiranga, Avenida Mário Ipiranga, o início da Mário Ipiranga, não é isso? Antes da subida do viaduto, exatamente, ali na frente do Ministério Público, o Alex acompanhando o trânsito, e aí o trânsito na hora que sobe o viaduto, aqui por cima, segue Mário Ipiranga, ali por baixo, à direita do vídeo, é a Djalma Batista. Então, pela Djalma Batista, olha, o trânsito está indo tranquilo, mas aqui pelo viaduto a coisa já complica, já fica lento. O motorista já enfrenta uma lentidão. Um pouco mais ali à frente, a gente vê o prédio da Assembleia Legislativa do Estado, e o trânsito fica um pouco mais complicado. Há um semáforo na rotatória da entrada do conjunto Eldorado, e a gente verifica aí o trânsito um pouco lento para quem vai acessar o centro da cidade ou a área da zona sul da cidade pela Mário Ipiranga. Aqui pela Djalma Batista, no início é tranquilo, mas ali perto daquele semáforo, na esquina com a Pedro Teixeira, já complica um pouquinho. A Djalma Batista é um dos corredores que o motorista tem preferido ao invés da Constantino Neri por conta da interdição da Constantino Neri. Aqui pela Mário Ipiranga, nós vemos nas imagens do drone agora que a gente consegue ver um pouco mais a pista e a gente vê exatamente o trânsito está fluindo, lento, né? O motorista precisa ter um pouquinho de paciência, mas não está parado, não está travado não, sabe? É o tempo do semáforo ali, o semáforo abre, os veículos se movimentam, mas é essa aqui a realidade que os motoristas vão enfrentar no trânsito da cidade de Manaus neste momento. Obrigado, Alex Gomes, pelas informações no trânsito que traz para a gente agora às 7 horas e 23 minutos. Vamos ver a interação do nosso telespectador? Nós temos a interação. Bom dia, Manuel. A Gláucia do Grande Vitória manda um abraço para minha tia, isso eu falei ainda há pouco, é aqui embaixo. Ligadinha no Manhã no Ar é a Eduarda Souza. Abraço para você, Eduarda, eu acho que já foi para aula. Olha essa outra gatinha aqui também, com a mochila na costa já. Bom dia, galera de Parintins, minha filha e eu assistimos você todos os dias antes de ela ir para aula. Ela pede todo dia para assistir você. É o Antônio Pantoja e a filha dele é a Lohana. A Lohana já foi, hein? Isso aí já foi o Antônio que postou a foto às 7h10, mas a Lohana com certeza já está na aula. Já ligada no Manhã no Ar, bom dia, é a Iraneide, no Japinhim. Abraço para a Iraneide. Tem mais aqui embaixo? Bom dia, Manuel, o programa está sensacional, pena que já estou de saída para o trabalho. É a Conceição do São Geraldo. Bom trabalho para você, viu, Conceição, aí no São Geraldo. Um beijo para Maria Leonor, do Nova Vitória, todos os dias assiste a gente. Um beijo para você. Cortou o rostinho ali da criança, né? Bom dia, manda um beijo para minhas filhas, é a Raina e a Sofia, ligadinhas no Manhã no Ar, ótimo trabalho para você, para vocês também, um beijo para a Raina e para a Sofia. Tem aqui embaixo, melhor programa de Manaus, aqui é o Carlos Souza, do União da Vitória. Abraço, Carlos Souza, aí na União da Vitória. Daqui a pouco a gente lê mais a participação do nosso telespectador, travou a língua aqui, viu? Telespectador, vamos seguir com a informação? Deixa eu falar sobre uma operação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. 5 pessoas foram presas nessa operação, suspeita de integrar uma quadrilha especializada em roubar carros e realizar sequestros relâmpagos em diversas zonas da cidade, viu? Com esse grupo, que conta com a participação de uma mulher entre os membros, a polícia apreendeu armas, celulares, veículos roubados, bebidas, tudo resultado dessa atuação criminosa deles. Eu estive lá na delegacia, falei inclusive com o delegado. Vamos acompanhar na reportagem. As armas, os celulares, a bebida, a munição, as chaves dos carros,
Todo este material foi apreendido durante a prisão de um grupo de 5 pessoas, prisão realizada por policiais aqui da especializada em roubos e furtos de veículos. Os suspeitos foram apresentados aqui mesmo na delegacia e foram identificados como o Flaviano Henrique Martins Peçanha, de 20 anos, o Francimar Brito de Oliveira, de 29, conhecido como Baby, a Clívia Leandro Lima, de 21 anos, que é conhecida pelo apelido de Bruxa Queca, além do Junail Sobrinho Martins Peçanha, de 19, conhecido como Juju, e também o Wallace da Silva Martins, de 23 anos. Estas 5 pessoas, de acordo com a polícia, fazem parte de um grupo criminoso suspeito de realizar assaltos relâmpagos, além de realizar esses assaltos, de levar as vítimas até agências bancárias, de fazer roubos de objetos pessoais. Este grupo também é suspeito de fazer o roubo de veículos, de ficar com os veículos dessas vítimas. Pelo menos 5 carros foram identificados como tendo sido roubados, assaltados por esses criminosos. O delegado Cícero Túlio, que é o titular aqui da especializada, explicou como a polícia chegou até esse grupo de criminosos. Conseguimos aí, através de registros de câmeras de vigilância de alguns estabelecimentos comerciais, identificar a participação do Flaviano e do Juju, e a partir de então conseguimos pedir as prisões preventivas. No momento do cumprimento aí da prisão preventiva do Flaviano, ele nos confidenciou que integrava de fato essa organização criminosa aí voltada para a prática de sequestros relâmpagos, e indicou onde o restante da quadrilha estaria mantendo-se aí escondidas em poder de armas de fogo e de entorpecente. E aí as nossas diligências se direcionaram para essa residência, onde foi possível capturar o restante da quadrilha em poder dessas armas de fogo e do material entorpecente que foi encontrado naquele local. Uma das vítimas desse grupo, inclusive, nós mostramos a reportagem dele na semana passada, foi um vendedor de pamonha que distribuía as pamonhas por meio da moto. Ele foi vítima, a moto ainda está sendo procurada pela polícia, 5 veículos recuperados, uma quadrilha que a polícia tira de circulação, e a gente vê aí como é fácil, né, para os criminosos atuarem na nossa cidade, como é fácil, e fazem isso como se fosse de uma maneira muito natural, mas felizmente a polícia está investigando, a polícia está nas ruas e está chegando até criminosos como esse, criminosos perigosos, inclusive. Agora, olha só essa história. Um jovem foi preso na zona norte da cidade embalando drogas dentro de uma área de mata. É isso mesmo que você ouviu, ele estava numa área de mata. E para não ser pego pela polícia, ele resolveu montar uma espécie de linha de produção em uma trilha próxima ao Conjunto Cidadão. Para chegar até o suspeito, os policiais precisaram caminhar meia hora. Vamos acompanhar. O indivíduo estava se preparando para trabalhar quando foi preso em flagrante. Mas calma aí, foi preso porque estava a caminho do trabalho? Pois é, só que o serviço dele era ilícito. Todos os materiais foram apreendidos pelos policiais da 6ª SICOM e estão sendo apresentados aqui. Balança de precisão, você já sabe, né? Tráfico de drogas nas certas. 2 balanças foram apreendidas e está aqui o material de trabalho do Pablo Lucas Silva Amâncio, de 21 anos de idade, que é esse rapaz aqui que já está devidamente algemado. Qual é a história dele? Os policiais entraram em uma área de mata, ele jamais imaginava que os policiais fossem ter acesso a esse lugar. Os policiais caminharam cerca de meia hora e se depararam com ele trabalhando. Ele estava embalando esse entorpecente aqui, a maconha, nesses papéis aqui. Os papéis aqui seriam repassados aos usuários de drogas, que, segundo a polícia, eram acostumados a ir até esse lugar para fazer a compra com Pablo. Nós chegamos, pegamos o rapaz aqui, o suspeito, de surpresa. Ele não esperava que a guarnição adentrasse a mata, que é muito fechada, e entramos pelo caminho mais longo e estávamos patrulhando pelo conjunto Riacho Doce. E nesse momento fomos informados de que havia um meliante dentro da região de mata, nas trilhas, embalando material entorpecente para vender à noite. Iniciamos a incursão e meia hora depois do início da incursão, numa parte mais fechada de mata, já próximo ao Conjunto do Cidadão, Rua Dignidade, encontramos o suspeito tranquilamente embalando e não esperava que a guarnição chegasse por trás e apreendesse ele. Explica para a gente, tenente, vocês estão
chegando mais rapidamente a essas áreas que vocês conhecem muito bem, que são consideradas aí áreas vermelhas na zona norte da cidade? Justamente, essas áreas elas já são rotineiras, né, no tráfico de drogas, já são áreas conhecidas da 6ª SICOM, e nós pedimos à população que tiver conhecimento ou puder nos ajudar no nosso trabalho, denunciar diretamente pelo Linha Direta, né? O Linha Direta é o 98842-1565. Do WhatsApp também você pode denunciar, será sigilo, e nós iremos enviar a viatura o mais breve possível lá para tentar tirar de circulação esses infratores. Eu achei engraçado o jeito que a Mayara começou a reportagem, dizendo que o cara se preparava para trabalhar. É uma forma irônica, obviamente, que ela utilizou para falar, para abordar esse assunto, mas tem muitos criminosos que se julgam trabalhadores mesmo. Ah, eu estava trabalhando. Para eles isso aí é uma atividade. Mas só para lembrar para você, amigo, trabalho honesto não leva ninguém para a cadeia. Não leva ninguém para trabalho. O trabalho não leva ninguém para a cadeia. O crime leva. Isso aí é uma atividade criminosa. E o tempo e a energia que o cara gasta criando um esconderijo no meio do mato, para onde se precise caminhar tanto, para onde se precise ir tanto, levando esse material, ele podia estar usando essa mesma energia para fazer outra coisa, para vender outra coisa. Podia estar fazendo isso, mas não, preferiu este caminho, está aí o resultado. Preso. Jovem, bem parecido, né? Não demonstra ter nenhum problema psíquico, ou psicológico, ou mental, com plena capacidade física. Podia estar produzindo alguma coisa de útil da vida, útil inclusive para a gente, para a sociedade. Tá? Agora, traz para mim uma imagem, para o pessoal de casa recordar comigo, o pessoal ver se lembra de um caso de roubo em uma casa de idosos ocorrido lá no Novo Israel. A gente tem essas imagens aí, viu? Nós mostramos aqui. Isso mostramos inclusive na semana passada. A polícia conseguiu identificar e prender um homem de 30 anos que é suspeito de cometer o crime. Na delegacia, ele disse ter tentado trocar os objetos em uma boca de fumo e ter sido roubado pelos traficantes. Agora as investigações continuam para tentar recuperar os bens dessas vítimas. Sabe aquele furto que aconteceu no dia 25 de outubro, na madrugada, em uma residência que fica localizado na Rua das Oliveiras, no bairro Novo Israel, em que um homem furtou uma casa de um casal de idosos e levou vários objetos, televisão, botija? Pois é, gente, o autor desse crime já foi encontrado. Inclusive, o vídeo, né, do furto, ele viralizou nas redes sociais, em vários canais de televisão, mas graças ao trabalho da equipe de investigação aqui do 18º Distrito Integrado de Polícia, conseguiram prender o criminoso. Foi através de ligação anônima feita aos policiais civis. Rapidamente os policiais foram atrás desse homem. A denúncia informava que ele estaria escondido em uma casa situada no bairro Novo Israel, em que inclusive ele era morador do bairro. Com essas informações, rapidamente os policiais foram atrás dele e conseguiram encontrá-lo. Esse homem, ele foi identificado por Fábio Campos, ele tem 30 anos. O Fábio é um velho conhecido aí, ele já tem 3 passagens por furto, tem passagem por roubo, tem passagem por porte ilegal de arma, tem passagem de posse de entorpecentes, enfim, é um verdadeiro aí criminoso aí com uma longa ficha criminal. Desde 2009 vem praticando delitos, né? Dessa vez retiramos ele de circulação aí mais uma vez, esperamos que de fato agora ele permaneça aí preso para tranquilizar mais aqui o bairro, principalmente aqui o bairro de Novo Israel, né? Que é a área aqui de atuação dele, várias denúncias de vizinhos que se incomodam ali com a entrada dele nas residências para furtar. E tudo começou aí com a divulgação das imagens de vocês, aí da imprensa, né? E a população criou coragem, se dirigiu aqui ao nosso distrito policial, informou a nossa equipe de investigação que se tratava do Fábio, mais conhecido aí como Babuíno aí no mundo criminoso, né? Informou o local ali da residência onde a mãe dele reside e provavelmente ele estaria escondido. Imediatamente aí iniciamos as diligências
Ele tentou empreender uma fuga ali para a área de mata, próxima à residência dele, mas a nossa equipe conseguiu aí lograr êxito na sua captura e conseguimos aí desvendar o caso. Agora, em depoimento, ele já, ao ser questionado pela polícia, ele chegou a falar onde estaria já esses objetos, delegado? Sim, ele falou que é um usuário de entorpecentes e ele foi trocar esses objetos em boca de fumo, né? Contudo, os próprios traficantes, segundo ele, não deram droga para ele, tomaram esses objetos dele, e isso tudo ainda está em andamento, né, para descobrir quem são esses traficantes, aonde eles residem, para partir para, de fato, a recuperação desses objetos dessas vítimas. Após os procedimentos legais aqui na delegacia, ele vai ser encaminhado para a audiência de custódia à disposição da Justiça. Certeza que os moradores desta área esperam o mesmo que o delegado espera, como disse na fala dele, que este homem de fato fique atrás das grades, sobretudo com esse histórico criminal todo aí, com esse histórico de incomodar as pessoas, de dar prejuízo para as pessoas. E aí eu fico inclusive surpreso com a fala do delegado, mas não surpreso em relação ao contexto, porque a polícia está fazendo esse trabalho. Prende, o cabra é solto, comete o crime, a polícia prende de novo, e prende de novo, e prende de novo, e o cara continua dando prejuízos à comunidade. Vamos aguardar para ver o que acontece aí. Agora, tira a cara dele aqui, traz as mensagens, por favor. Traz a participação do nosso telespectador. Bom dia, Manuel. Sabemos da grande audiência do programa. Nós, moradores das proximidades da Praça de Alimentação do Jorge Teixeira 1, estamos sendo muito prejudicados pelos barulhos do som alto vindo da Praça de Alimentação a partir de quarta-feira. O som vai até a madrugada. Nos ajudem, precisamos trabalhar no dia seguinte. Os números de contato da semana nunca atende, né? Os contatos de onde mesmo? Das SEMAS, perdão. Volta lá um pouquinho, nunca atende. O morador próximo da praça de alimentação. Não posso me identificar. O morador disse que não pode se identificar, que é lá de perto, está dizendo que liga para a SEMAS e ela nunca atende e está denunciando essa situação do som alto lá na praça de alimentação, lá no Jorge Teixeira. Bom dia, falando sobre luz, estamos passando por uma situação muito triste aqui no bairro Santa Cruz, em Flores. A luz vai e volta todos os dias, temos medo de perder a geladeira, televisão, por causa dessa situação. Pedimos para a Amazonas Energia vir ver essa situação. Isso é lá no bairro Flores, seria bom se essa pessoa tivesse colocado o nome da rua exatamente, porque é a situação vivida por muita gente mesmo, viu? A conta de luz aumenta, a qualidade da energia não. Bom dia, Emanuel, aqui em Iranduba, ligado no programa, é o Éder Coutinho, um abraço para o Éder Coutinho e para o pessoal de Iranduba ligado com a gente aqui. Terminamos, temos mais uma interação, temos mais uma participação, é o Reginaldo, de Itacoatiara, fã do programa. Obrigado, Reginaldo, obrigado pela audiência em Itacoatiara. E olha aqui, essa aqui que tirou a foto também, cheia de bichinhos ali embaixo da TV, né? Bom dia, galera de Parintins, estamos ligados no Manhã no Ar, eu e a Sani. Não dá para entender, semana passada... ia baixar a energia, agora vai subir, né? Vai entender, não dá para entender mesmo, viu? Não dá mesmo. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo? E daqui a pouco a gente traz a informação de que o Supremo Tribunal Federal retoma hoje em sessão, a sessão que analisa a validade da prisão em segunda instância. E olha, o voto do presidente da corte, o ministro Dias Toffoli, é um dos mais aguardados, já que tudo indica vai ser o voto de desempate. E no quadro Mais Saúde vamos falar sobre a celulite ocular, uma doença que pode resultar em cegueira e afeta principalmente as crianças.